Bom, então vamos começar fazendo uma revisão sobre as strings que a gente viu até agora. A gente viu que a gente tem uma biblioteca específica para algumas funções de string, que é a strings.h. E aí a gente viu como é que a gente trabalha com strings. Então, a primeira coisa a fazer é como declarar string. Então, a gente declara como um tipo char e ele vai ser um vetor de coisas, né? Então, esse seria o primeiro passo. E a gente pode fazer uma carga rápida, copiar os valores. Eu comentei com vocês que essa string, na verdade, ela vai ter, então, A, espaço, B, espaço, C, e aqui fica invisível, mas a gente tem um contrabarra zero, que é o caractere finalizador da string. Ela vai ser importante na hora de imprimir, tá? Para a gente imprimir uma string, a gente vai utilizar porcentagem S. Então, até agora, a gente tinha visto que vetor a gente tinha que imprimir elemento por elemento, mas aqui na string a gente consegue imprimir tudo de uma vez só. Então, eu posso fazer dessa forma. Então, esse código aqui, ele vai imprimir aquela string para mim. A gente também consegue ler uma string usando o scanf. A diferença é que agora o scanf não precisa de comercial na frente, exatamente porque esse str aqui também é um ponteiro. Ele já armazena essa informação. Se eu escrever A, espaço B, espaço C, ele só vai pegar o primeiro valor. Então, o scanf, ele só pega até que ele encontre um espaço, uma quebra de linha ou um tab, aquele contrabarra T. Se eu quiser pegar até o final, a gente pode utilizar uma forma que eu comentei na aula passada, que seria isso aqui. Ele vai pegar até que encontre um contrabarra N. Então, só mostrar aqui para vocês. E aí ele vai pegar corretamente. Ou a gente pode usar a função getS, passando a string. Da mesma forma que a gente tem getS, a gente também tem o puts, que vai imprimir toda a string. Só para a gente ver novamente o contrabarra zero em ação, se eu tenho aqui AB contrabarra zero C, esse C ele não vai ser impresso na hora que eu rodar esse código. Então, ele só mostra até o B. A hora que ele encontra o contrabarra zero, ele para de mostrar a string. Ainda que essa string tenha tamanho 10. O tamanho da string está definido aqui. Ó. Mais do que isso, se eu mandar imprimir o strlen de str, a gente vai ter exatamente o 3. Então, apesar de eu ter declarado esse string de tamanho 10, aqui está me dando 3. Se eu tirar esse contrabarra zero daqui, agora a gente tem 5. Por que 5? 4. Então, cada letra vai contar 1 e os espaços vão contar 1 também. Então, apesar desse vetor conseguir armazenar até 10 letras, o tamanho dele pelo strlen é 5. Tá? Então, uma das funções que a gente viu é o strlen. Ele vai calcular o tamanho de uma string. Outra função que a gente viu
é o strcmp. Então, ele compara duas strings. Então, nesse caso aqui, ele vai me dizer se A é igual a A. Deixa eu colocar uma outra aqui. Depois, se A é igual a B, e se B igual a A. Então, essa função ela retorna 0 se o elemento à esquerda for igual ao da direita. Ela retorna -1 se ele for menor e 1 se ele for maior. Então, esse -1 indica que o primeiro parâmetro é menor do que o segundo, e esse 1 aqui me indica que o primeiro parâmetro ele é maior do que o segundo. A gente pode utilizar isso para fazer comparações, ordenar, pegar uma lista de nomes e deixar ordenado essas coisas. Outra função que a gente viu é o strcopy. Então, o strcopy, o parâmetro é o destino. O segundo parâmetro é o que a gente vai escrever. Então, eu posso colocar aqui uma mensagem e coloco put_s de str. Então, ele vai apagar o que estava em str e vai copiar o que está aqui na segunda posição da string. A gente pode ver isso aí funcionando. Então, ele escreveu lá uma mensagem, ele apagou o valor antigo. A gente também tem o strAppend. strcat, desculpa. Eu esqueci agora qual que é o nome da str. strcat mesmo. Não sei porque ele não deu autocomplete. É o strcat também que a gente tem. A diferença do strcat do strcopy é que o strcopy ele apaga o que estava originalmente na string. O strcat ele vai juntar as duas strings. E aqui eu coloco put_s str. Então aqui ele vai pegar o que já estava na string e vai adicionar isso aqui. Notem que ele não coloca o espaço, a gente tem que colocar esse espaço aqui. Então, quando a gente fala de string, basicamente a gente tem isso aqui. A gente vai ter que declarar ela. Se eu não colocar nada, é o próprio compilador que vai definir o tamanho da string. Nesse caso aqui, minha string terá tamanho 6, porque eu tenho 3 letras, 2 espaços e o caractere finalizador. Quando eu faço dessa forma, eu tenho uma string de tamanho 50, mas que eu só estou utilizando os 5 primeiros espaços. E por último, quando a gente trabalha com strings, a gente também pode fazer comparações, como perguntar se Azinho é maior do que B. Eu posso perguntar se Z é menor do que C. Então, eu posso fazer comparações de caracteres nesse formato. Tá? Inclusive, no desafio que eu deixei lá, é isso aqui que vocês vão ter que dar uma olhada. Então, a gente também consegue trabalhar com as strings elemento por elemento, assim como a gente já tinha feito com os vetores.